Jorge Cajuru está afastado da mídia nacional há mais de 4 meses, desde que testemunhou a verdadeira farra sem escrúpulo que foi a organização do jogo entre Brasil e Argentina no dia 2 de junho, pelas eliminatórias sul-americanas no estádio Mineirão em Belo Horizonte. O que leva uma emissora de televisão de pouco apelo popular, como a Band, a demitir sem maiores explicações o profissional que comandava o programa de maior audiência da casa apenas por ter dito verdades. Trago com o meu coração nas mãos de tanto amor o mais polêmico dos jornalistas esportivos do Brasil, nosso amado Jorge Cajuru. Você é maravilhoso, Cajuru, a gente te ama. Aliás, eu não sei se você tem lido os jornais, o que sai de carta defendendo você. Você não estava aqui, você estava em Portugal. Então aconteceu uma coisa, um comentário que o nosso queridinho fez, que eu não achei nada... Nada demais? Não achei mesmo. Qual é o problema do outro lá? Ele é simpático, é queridinho, o governador, né? De Minas. E aí ele fez um comentário bonitinho. Assim, quando teve o jogo, aí pá. Só me tiraram do ar, só no meio do programa. Tiraram do ar, eu não entendo isso. Aquela rede tão queridinha, aquela gente maravilhosa que eu amo tanto. Você não precisa falar, deixa que eu falo. Que eu sou... Não, sabe por que eu posso falar? Que eu já renovei meu contrato aqui. Aí vem essa maravilha, que sabe tudo do que ele fala. Ele fala sabendo, ele não fala assim... aleatoriamente, ele fala sabendo o que fala. Eu não acredito em imprensa totalmente livre. Eu não acredito em canal de televisão livre, em jornal livre, em revista livre. Não acredito. Agora, o que eu posso falar do Jorge Cajuru, que o Jorge Cajuru é uma referência para mim. Ele é 24 horas por dia autêntico e verdadeiro. Talvez o sujeito que é 24 horas por dia honesto, direito, correto e verdadeiro no Brasil não tem espaço. Acho que só por isso. Mas é muito melhor nós temos a nossa liberdade tolhida com dignidade do que não sermos dignos e vivemos bem socialmente, financeiramente e tudo mais. O que eu quero dizer, para resumir, que eu acho que o Cajuru vive melhor de bolso vazio, mas com o coração cheio. Essa é a minha opinião. E é o seguinte, eu já falei, eu só trabalho onde eu quero. Eu só tenho 2 lugares que eu quero trabalhar na minha vida. Primeiro lugar, disparado, que é meu sonho, SBT. Fazer o programa resto, do meio-dia que você não fazia? São as emissoras que não me querem. Elas também, de repente, não me querem, mas eu também não as quero. Eu também não as quero. Eu não quero trabalhar em Globo, não preciso. Já, se eu quisesse, eu tava lá. Você tá me entendendo? Então ela não gosta do meu estilo, eu também não gosto do estilo dela. 0 a 0. Mas quem falou que a Globo não gosta do seu estilo? Eu acho que não. Porque quando eles me chamaram, eles queriam me botar só aos sábados, queriam me experimentar e fizeram uma proposta de contrato só de 6 meses. Aí também... Ao passo que a Band me fez uma proposta de 4 anos, também não adiantou nada. Fez uma proposta de 4 anos e me mandou embora com 1 ano também, né? Quer dizer, então, a Record eu não quero. Não quero mesmo, não vou trabalhar em emissora que faz descarrega à meia-noite. Você tá brincando comigo, pelo amor de Deus. Na cultura, enquanto tivesse diretor de jornalismo lá, eu não quero trabalhar. Porque o cara que, quando eu trabalhei lá, ele aceitava imposição de governador de estado pro programa meu não passar em alguns estados. Então eu não vou trabalhar com esse cara enquanto ele estiver lá. Pessoas como o Cajuru estão fora da TV e ficam fora de um monte de lugar, né? Não é só na televisão, né? Pessoas que têm sinceridade, que quando eu estou na minha casa, por exemplo, assistindo o Cajuru falar, eu gostaria de estar... O que ele fala é aquilo que eu gostaria de me expressar. Só que o Cajuru peca por ser muito sincero, entendeu? Então, o Cajuru tem esse problema. Mas eu acho que ele dorme muito mais tranquilo do que a maioria das pessoas que não são sinceras e que deita no travesseiro e aí fica com medo ou da Polícia Federal, ou se é negação de impostos, ou por estar devendo para alguém, ou estar com medo de alguma coisa, entendeu? Eu penso assim. Pô, Cajuru, vai pro ar, se retrata, fala que foi um erro seu. Mas que erro meu, caramba? Eu não inventei, eu não peguei um cara de cadeira de roda e montei e botei o cara. Atenção, esse cara aqui tá de cadeira de roda, mas mentira. Eu não montei, caramba. Não é PCC, Gugu. Você vê? Caramba. O cara tava lá.
O cara tava lá, caramba. Pode crer. Como é que eu não ia? E, pô, ô, João, a única coisa nessa merda da nossa vida que vale a pena, além da nossa obrigatória dignidade, porque isso é obrigação. Ser digno não tem nada, você não faz nada mais do que a sua obrigação você ser correto. É o poder que a gente tem, que é o único poder que a gente tem, o poder da gente poder se indignar com as coisas, caramba. Entendeu? Com as coisas erradas. Então, pô, eu não poder me indignar com aquilo que eu tava vendo e não poder falar, se eu pedir emprego pra isso, é por causa disso. Cara, é pra você ver como a televisão brasileira é hipócrita, né, cara? Tem muito rabo preso. Eu acho que as pessoas que se definem são pessoas mais polêmicas, que criam para si um tipo de relacionamento. E pessoas autênticas, como é o caso do Cajuru, sempre provocam certa ira em relação aos seus comentários. A autenticidade é uma coisa perigosa e paga-se um preço muito grande. Eu entendo que aí você procura não fazer acordo, manter a verdade sempre à frente, e quando você expressa de uma forma mais forte essa verdade, gera uma polêmica e, através dessa polêmica, um problema cada vez maior. Eu entendo que o Cajuru atravessou ao longo da sua carreira, e continua atravessando, esses mesmos problemas que eu acompanho desde menino que eu conheço. Mas sei que a índole do Cajuru é perfeitamente clara, o seu coração é maior do que o seu próprio corpo, talvez até maior do que sua própria inteligência, mas a imprensa precisa de homens assim. O Cajuru, eu tenho dito para ele que não nesse momento, em alguns momentos ele precisa, a Nossa Senhora deu só uma cutucadinha nele para ele dar uma segurada. Mas ele é autêntico, né? Eu sei, a gente estava falando, eu ainda, de vez em quando, eu engulo um sapo, eu ainda deixo passar alguma coisa, mas o Cajuru às vezes não quer deixar passar nada. O Filipão tem a mesma opinião do Juca Kfouri. Segundo o Juca é o seguinte, existe o mentiroso compulsivo, o Cajuru é o verdadeiro compulsivo. Aí o Juca fala, tem coisa que você não precisa dizer 100% como você diz. Talvez porque o Cajuru ele sempre toma partida do mais fraco, né? E isso aí incomoda bastante gente. Quando eu ia no programa do Cajuru, a gente sempre comentava que a gente tem quase o mesmo estilo, assim, o mesmo jeito, né? A gente não consegue guardar muito bem as coisas, então isso aí incomoda, né? E tanto eu quanto o Cajuru, assim, a gente não é muito político. A gente pende pro lado que acha que tá com a razão e defende essa tese até o final. O Cajuru é uma pessoa que tem uma qualidade, para mim, dessas inestimáveis. O Cajuru é absolutamente autêntico. O que o Cajuru é na televisão, o Cajuru é na vida particular dele, no dia a dia. As pessoas sempre perguntam, por que vocês brigavam tanto quando faziam um programa juntos? Porque se você assistir a gente almoçando, você vai ver nós dois brigando. Se você assistir a gente jantando, os dois juntos vão estar brigando. Estamos sempre divergindo, discutindo. Cajuru com o estilo dele, eu com o meu estilo. Cajuru tem talvez um pecado, né? E talvez seja um pecado que lhe custe muito. Do mesmo modo que existem, eu digo isso sempre para ele, ele acha graça. Do mesmo modo que existem aquelas pessoas que são mentirosas, compulsivas, o Cajuru é um verdadeiro compulsivo, né? Então, até em relação a ele mesmo. Basta ver a última entrevista que ele deu para a revista Playboy. Ele diz de si mesmo coisas que, se ele dissesse de um adversário dele, de um inimigo dele, este o processaria certamente, né? Com as coisas que o Cajuru disse dele mesmo, né? Era o caso até de dizer, o Cajuru, se processe pelas coisas que você falou na Playboy. Esse é o Jorge Cajuru. Agora, com poder de comunicação, né, e com uma verdade nos olhos, como poucas vezes eu vi alguém desse ramo da comunicação. E por que o Cajuru está fora da TV? Porque, infelizmente, os nossos empregadores parece que tem medo da autenticidade, né? É claro que alguém autêntico como o Cajuru acaba criando problema. Agora, ele dá muito mais soluções do que problema, na medida em que ele é um cara queridíssimo na opinião pública, exatamente por ser um cara verdadeiro. Então, eu, se tivesse uma televisão, não teria o menor problema, o menor medo em ter o Cajuru. Ao contrário, eu saberia que ele ia me trazer problema, que eu ia ter que reforçar meu departamento jurídico. Mas o que ele me traz é tão mais do que isso, né,
que eu não teria a menor dúvida em ter o Cajuru em horário nobre. Obcecado pela verdade, Cajuru testemunhou a revolta dos portadores de deficiência física, que não podiam ter acesso ao seu portão exclusivo, naquela noite transformado em entrada particular de uma malta de convidados entre políticos, artistas e acompanhantes. Além disso, o jornalista percebeu a indignação de torcedores que não tinham R$400 para comprar ingressos das mãos de cambistas. Afinal de contas, 40 mil haviam sido destinados às bilheterias do Mineirão e 10 mil convites estavam nas mãos do governador Aécio Neves e do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Ao apresentar as mazelas dos torcedores, às 19h30, no Jornal da Band, Cajuru ganhou elogios do apresentador Carlos Nascimento, autor do seguinte comentário. Muita confusão. Preste atenção nesse portão de entrada aqui, onde diz... Não, um minutinho, por favor. Pessoas portadoras de necessidades especiais. Não. Aqui vão entrar autoridades. E olha, se falta ingresso para o povo... Só 42 mil ingressos colocados à venda, com o cambista hoje vendendo ingresso aqui a R$400, sobra ingresso, Nascimento, para os convidados especiais da CBF e do governo de Minas. Mais de 10 mil pessoas. É farra do boi à vontade. Tem gente chegando aqui de todo o Brasil, vereadores, deputados, senadores, parentes, amigos... Enfim, muita revolta, porque o torcedor, apaixonado pelo futebol, querendo ver Brasil e Argentina, só 42 mil pessoas que já estão, aliás, aqui no Mineirão, Nascimento.